Fala nação, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Falar Sem Mimimi. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, uma pergunta sincera. Será que tem algum time aqui no Rio de Janeiro que rivaliza com o Flamengo? Ou será que é um time lá de São Paulo? Na minha opinião, o time que rivaliza com o Flamengo hoje é o Palmeiras. Não é nenhum dos três times grandes aqui do Rio de Janeiro. Até porque os jogos com o Palmeiras são jogos apegados, até em situação financeira, né? Logicamente o Flamengo está muito mais acima, mas se tem um time que hoje rivaliza com o Flamengo, na minha opinião, é o Palmeiras. Vasco, Fluminense e Botafogo ainda tem que remar muito para chegar aí para rivalizar com o Flamengo. Beleza, galera? Mas se vocês discordarem, se vocês têm uma opinião ao contrário aí, se inscreva no canal e comente aí se vocês acham que é um dos grandes aqui do Rio, não o Palmeiras, beleza? Então vamos estar assistindo um videozinho aqui onde no canal, um podcast, né, que eu estava assistindo, achei até muito engraçado aí, eles falando ali sobre quem rivalizava com o Flamengo. E na verdade, um colocou que era o Fluminense, outro colocou que era o Vasco, outro colocou que era o Botafogo. E vamos assistir para ver se a gente chega a alguma conclusão aí se o time mesmo carioca aí rivaliza com o Flamengo, beleza? Então beleza, vamos embora para o vídeo. Ó, desde já, se inscreva no canal, tá? E deixa um like. Beleza? Cara, a galera ficou muito bolada. O Campelo, inclusive, a gente tava falando do Campelo, ele falou que o Fluminense é pequeno. Nossa, a torcida do Fluminense entrou em êxtase com isso. Como é que você enxerga a rivalidade Vasco-Fluminense hoje? É uma rivalidade que é fora de campo e é isso. Não tem muito o que falar. É uma rivalidade que cresceu muito nos últimos anos por causa de picuinha. Não é o Fluminense ganhou alguma coisa importante em cima do Vasco. Dentro de campo, o que tem de... Teve um confronto épico, uma parada. O que irrita muito é a sensação que a torcida do Vasco tem de que o Fluminense esqueceu o Vasco. Será? Eu vejo muito que, assim, a gente for analisar a história do futebol carioca, você vê que tem um momento onde o principal clássico era o Fla-Flu. Aí o Eurico Miranda lá atrás, ele força uma rivalidade com o Flamengo o tempo inteiro. O Vasco começa a montar grandes times, ganha título pra cacete. Flamengo e Vasco ficam muito equiparados em termos de conquista ali em 2000. O Fluminense vem num momento desgraçado de terceira divisão, os títulos vão minguando. E a grande rivalidade até hoje do Rio de Janeiro é Vasco e Flamengo. O Fla-Flu vem depois. E aí, não sei. Eu não sou, aí teria que ser torcedor do Fluminense para entender isso. Aí eu não sei se o Fluminense, o tricolor tem dentro dele aquela coisa assim, de tentar recuperar um lugar que já foi meu um dia. E naturalmente também é um pouco bater em quem tá mais perto. Porque assim, infelizmente, até 2000, Vasco e Flamengo tava muito próximo. O Flamengo foi embora, ficou muito longe do Vasco em termos de título e conquista. E o Fluminense veio numa crescida na virada do século XXI de encostar no Vasco. Hoje está, inclusive, os títulos quase tudo equiparados. A diferença é que o Vasco tem um título internacional a mais que o Fluminense. Contraparte do Fluminense tem mais estaduais. É bem verdade que o Fluminense jogou mais campeonatos carioca do que o Vasco. O Vasco só vai começar a jogar o estadual na década de 20. É importante fazer essa contagem também. Mas de resto, brasileiro é igual, Copa do Brasil é igual, Libertadores é igual. Tamanho de torcida que não dá pra comparar. História social também não. Mas em termos de conquista é bem próximo. Mas a rivalidade é setor sul. O Vasco adquiriu aquilo ali em campo. É um título que o Vasco adquiriu, o Fluminense na birra quer jogar ali. Enfim, é um pouco dessa picuinha fora de campo que acaba levando pra dentro de campo. E conforme o Fluminense vem conquistando nos últimos anos e chegando no Vasco, tem aquela parada assim, porra, mano, a gente chamava o cara de pequenininho, mas o maluco chegou aqui agora também. Então rola um pouco desse misto das duas coisas na minha visão. A gente tem um representante da torcida Fluminense aqui na mesa, né? Tem? Eu queria ter uma réplica. Não, por mim seguiria o podcast, assim. Que a réplica, que eu fale réplica, eu posso falar sobre isso. Eu sou tricolor, claro. Bom. Isso, você quer entrar no Instagram, pode ver tranquilamente. Isso não tem problema nenhum falar. Assim, Lucas, eu não enxergo muito a rivalidade com o Vasco. Eu tenho uma parada mais familiar com o Vasco, por conta de questões familiares mesmo, de primos meus que zoavam. Eu sempre tinha uma rivalidade muito grande com o Flamengo. De, tipo, rivalizar e zoeira, realmente a fundação do Flamengo. Vou te fazer um contraponto. Pai do Flamengo, não é? Vou te fazer um contraponto. Qual foi o time na tua geração que mais te fez sofrer do Rio? O time que mais me fez sofrer de rival? Do Rio de Janeiro. Flamengo. Aonde? O que o Flamengo te não, fez sofrer? Que eu vi. Eu, Lucas, vi. 2 cariocas seguidos. Pergunta pra mim agora. Que eu me lembro. Assim, quais confrontos diretos? Isso, só o brasileiro de 2011. Não é, que a gente foi terceiro. Não é só final.
Da nossa geração, o Fluminense cansa de ficar 3, 4 anos sem ganhar um jogo do Vasco. Assim, isso, disparada. Tô contigo. Isso de jogo direto. Tô contigo. Isso eu falo de tricolor de 40, 30 e poucos. Os caras falam, meu irmão, porque com o Flamengo tem final, aí eu ganho, eu perco. O Fluminense até tem ganho mais do que perdido. Recente, antigamente tava. De 2019 pra frente ficou difícil pra cacete. Os caras ganharam 2 cariocas em cima da gente. Não, mas aí tu tá falando do contexto do que o Flamengo tem ganho nos últimos anos. Eu tô falando do confronto direto. O Fluminense apanha muito mais do Vasco do que do Flamengo. Tô contigo. Eu, Lucas, como torcedor do Fluminense, eu não consigo enxergar a rivalidade do Vasco diretamente em confronto direto. Mas assim, minha opinião, eu não... eu não fico chateado em clássico se perde pro Vasco. De verdade. É porque tu tá, talvez, com a tua visão embaçada de 2019 pra cá, quando isso deu uma É momentâneo. Se eu te faço essa pergunta em 2018... Tu ia estar, porra, eu odeio o Vasco, não consigo ganhar um jogo dos caras. Posso ser sincero, eu acho que assim, desde os rebaixamentos do Vasco, e talvez 19 pra cá foi onde ficou na segunda divisão também, isso fez com que eu enxergasse o Vasco como um clube gigantesco que tava adormecido, mano. E que ainda tá adormecido. Não, mas isso é um fato. E aí eu não consigo ver a rivalidade com um clube que tá adormecido. Assim como o Botafogo. Que soneca, hein? Tem um tempinho de soneca. E aí, igual com o Botafogo, eu não consigo ver rivalidade com o Botafogo. Não é rivalidade, é um rival, é chato, quero ganhar. Não tô falando assim, não perco pro Vasco feliz. Não. Mas eu não consigo comparar a rivalidade com um clube que tá adormecido, que tava na segunda divisão, 5 vezes, 6 vezes recentemente. A questão O último título de expressão foi 2011. E aí, quando tu compara com o confronto direto, qual foi o último jogo que a gente teve do Fluminense e Vasco, sem ser ano passado, que o Vasco tava na primeira divisão? Tipo, só no Carioca que a gente se enfrentava, em anos. Mas tu tá num recorte muito pequeno. Tô contigo. Eu tô pegando a tua vida inteira como torcedor. De 2000 que eu consigo lembrar bem, 7, 8 pra frente. O que eu lembro é, o título do Copa do Brasil, 2 vices de... Mas aí tu tá falando do histórico nacional do clube. Eu tô falando da rivalidade de um contra o outro. Eu, Lucas, como torcedor, eu não consigo olhar assim. Tô contigo. Você mesmo, depois, sozinho, senta e fala assim, 2008 pra cá. Começa a pegar o retrospecto, tu vai ver que o Vasco foi o clube que mais... Não pega, não. Pra você não pega, pro Lucas não pega, mas pra maioria torcedor deve pegar. Pra muita gente pega. Do meu pai, o que eu ouço é a questão do El Destino, da década de 80, 70, que a torcida do Fluminense... O meu pai já é de outra geração. O meu pai fala que o rival que mais incomodava o Vasco não era o Flamengo, era o Fluminense. O Vasco perdia pro Fluminense adoidado. Então, é isso. Que meu pai fala isso. Na década de 80. Que o maior rival era o Flamengo, porque do Vasco a gente ganhava sempre. Exato. Meu pai fala isso. Isso vira na minha geração. O Vasco passa ganhando. O Fluminense com o super time da Unimed perdia pro Vasco toda hora. Assim, eu acho que eu vou olhar pro Vasco como um rival atualmente, em elenco, em título atual, a altura de rivalidade como a gente rivaliza com o Flamengo, quando começar a ganhar títulos, eu acho que vai acontecer em breve, de se reorganizar. Se for levar pra esse teu lado... Atual. Não, mas se for levar pra esse teu próprio lado, eu acho que vocês nem rivalizam com o Flamengo, porque... Não, a atual rivaliza. Não, atual. 2023. Você pode pegar um ano e usar como todo. Não, mas aí tu pega só 2019 como um todo. Sabe qual é a questão? Porque ganhou só uma Libertadores na Copa do Brasil brasileiro. Eu acho que a grande questão... Eu vi duas brasileiras, uma Copa do Brasil, uma Recopa da Libertadores. Aí tu tá restringindo pra 10... Eu vi. Não, mas 15 anos. Não, mas vamos lá. Ainda assim, se tu comparar o que o Flamengo ganhou de 2012 pra cá com o Fluminense, o Flamengo hoje rivaliza com o Palmeiras. Então, mas eu tô falando assim, o meu lado de rivalizar. Ou eu rivalizo, Carioca, ou eu rivalizo com o Vasco, que tá adormecido na Série B, ou eu rivalizo com o Botafogo, que não ganha nada desde 95, ou eu rivalizo com o time que tá ganhando tudo. Não, eu entendi. Entendeu? Mas essa rivalidade é tua pra com ele. O Flamengo hoje ele não olha pro Fluminense, olha pro Palmeiras. Beleza, mas aí o Fluminense olha pro Flamengo como rival do Rio. Tudo bem. Entendeu? Falação, o que vocês acharam do vídeo? Será que é o Botafogo? Será que é o Vasco? Será que é o Fluminense? Ou será que é o Palmeiras? Na minha opinião, continuo com a minha opinião, que é o Palmeiras. Mas enfim, desde já, se inscreva no canal, dê o like, todos os créditos aí do canal vai estar aqui na nossa descrição, beleza? Então, fui!